vai produzir SAF a partir do biometano. Ainda nem hidrogênio, você gera o hidrogênio, pega o carbono biogênico, faz um petróleo sintético e produz SAF a partir desse biometano. Então, acho que no futuro, e convido todos vocês a explorarem essas notas que a gente está lançando, porque isso já mostra, digamos, o PDE vai te dar o cenário de oferta num horizonte de até 10 anos. Essas outras vão te dar os what ifs. E depois disso? E o que eu tenho aqui que pode entrar de disruptivo e que eu posso aproveitar também? Então, fica ligado nisso também. É o futuro do mercado de biogás, né? É a molécula, é carbono. A gente consegue fazer muitas coisas com ela. Eu até tenho um vídeo no meu canal, bem legal te dizer isso, Heloísa, que eu falo assim, o que dá para fazer com biogás? Eu preciso regravar aquele vídeo. Porque na época a gente falava energia térmica, elétrica e biometano, né? Hoje a gente já fala de CO2, aí tem os combustíveis do futuro, bem expressado por Aí você você fala, aqui. tem hidrogênio, tem metanol, tem SAF, tem. É uma loucura. Eu quero ver vocês se virando nesse PDE aí dos próximos anos, colocando tudo isso aí. Bem-vindos a mais um Doutor Biogás Podcast. Esse aqui é um programa para você entender o mercado de biogás e aprender a fazer negócios comigo e com convidados da minha confiança. E hoje nós vamos falar do futuro do mercado de biogás e biometano com a maior especialista nesse assunto, na minha humilde opinião, que é a Heloísa Borges, que é diretora de estudos de petróleo, gás natural e biocombustíveis da ETE. Heloísa, é uma grande honra ter você por aqui, viu? Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui, falar aí com seus ouvintes sobre um tema que vem gerando bastante interesse, né? É um tema muito em alta, né? É tão em alta que eu já ouvi alguns podcasts seu. A Heloísa sempre está nos eventos de biogás falando desse assunto. Eu não perco as tuas palestras, porque você sempre traz novidades do mercado de biogás, viu, Heloísa? Elo, eu quero começar é, sabendo a tua história. Assim, eu chamo de momento biogás, mas é, você que está mexendo com esse negócio de biocombustíveis, transição energética há tanto tempo, quando foi a primeira? Quem é a Heloísa? Qual que é a sua formação? Mas qual que foi a primeira vez que esse negócio chamado biogás chegou na tua mesa? Você teve esse tipo de demanda? Vixe, vamos lá. Heloísa é uma advogada, uma economista, fiz graduação nas duas faculdades, eu tenho mestrado em economia, uma especialização em direito, um doutorado em economia e um pós-doc em direito e alguns cursos aí de liderança executiva, essas coisas, na bagagem. A Heloísa é mãe de dois filhos que eu me apaixono todos os dias por eles de novo. Tenho 2 gatos, e eu sempre fui apaixonada pela indústria de energia. E aí a história fica um pouco chavão, né? Meu pai trabalhava com energia, meu pai trabalhava na Eletrobras. Então, Caraca. então assim, eu era aquela criança, eu brincava, quem é mais antigo, quem estuda história econômica, vai lembrar que lá pelas décadas de 80, a situação fiscal das empresas, tanto a Petrobras quanto a Eletrobras, ficou muito ruim. Porque teve, principalmente no setor elétrico, um achatamento ali das tarifas de energia elétrica como forma de conter a inflação. E eu me lembro, coitada de mim, eu pedi um frutari, não sei nem se pode fazer propaganda do picolé, mas eu pedi um picolé pro meu pai, que é o picolé mais barato que tem, né, daqui bom. E ele estava nervoso, ele trabalhava no departamento financeiro, estava nervoso lá com alguma coisa que tinha acontecido, virou para mim e falou, você sabia que esse picolé é mais caro do que a tarifa de energia elétrica? Esse picolé aqui, tem gente que gasta, consome energia o mês inteiro e não dá esse picolé. E aquilo, assim, não é que isso tenha me marcado negativamente, mas é só para dar um exemplo de que a energia, o debate da energia, da importância da energia no papel na vida das pessoas, na vida da sociedade, sempre teve muito presente lá em casa. Então, é uma história meio chavão, meio lugar comum, tanto que não é por acaso que tanto eu quanto minha irmã mais nova trabalhamos com energia. A minha irmã do meio, não. Minha irmã do meio tem uma vida melhor que a nossa, mora na Espanha, foi lá, foi morar com a família e a gente morre de saudade por aqui. Mas a minha irmã mais nova também trabalha com energia e com biocombustíveis.
Olha aí. Então, você vê que é um tema que apaixonou a família toda, permeia a família toda, né? Aham. E aí, para responder, você perguntou quando o biogás, eu acho que ele começa a entrar na minha vida quando eu terminei o meu doutorado. Eu Hum. comecei a minha carreira no setor elétrico. Comecei trabalhando num grupo de pesquisa da UFRJ e trabalhando muito com a parte de regulação. Foi bem na época, quer dizer, tinha acabado de se criar as agências reguladoras, então tinha um debate acadêmico muito forte da regulação, do papel das agências reguladoras, se a gente está falando lá de 98, 99, 2000. E aí, logo que eu me formei no mestrado, eu fui trabalhar em Furnas. Uhum. E eu tive a sorte de participar da primeira revisão tarifária de transmissão de Furnas. E aí, depois, por N motivos, eu saí de Furnas, fiz concurso para a Agência Nacional do Petróleo, passei, fui trabalhar na ANP. E aí, na ANP eu comecei trabalhando com defesa da concorrência. E fiquei muito tempo na defesa da concorrência. Eu tinha alguns trabalhos já publicados sobre teoria dos leilões e o uso de leilão como mecanismo competitivo em alguns mercados. E foi bem, a gente estava começando a falar, por exemplo, de leilão de biodiesel, ou seja, de um leilão de compra de biodiesel para criar um mecanismo de mercado. Mas eu acabei trabalhando muito com os leilões do upstream, os leilões de Uhum. concessão da ANP. E aí, quando eu voltei do meu doutorado, fui convidada pelo diretor na época para ir para a SPL, para a Superintendência de Promoção de Licitações. E por incrível que pareça, e aí eu ao mesmo tempo que eu estava começando a trabalhar no upstream, por conta desse meu primeiro contato lá atrás com os leilões de biodiesel, quando a gente pensa ali em 2012, 2013, é quando o biogás começa, não que a tecnologia seja nova, né? A tecnologia ela já era conhecida, mas quando a gente olha o que o biogás cresceu na última década, né? Quando a gente começa a ter os debates de especificação de qualidade de biometano, nas regulamentações estaduais, e aí eu Começa a comecei. virar negócio, né? Deixa de ser ali um experimento químico, digamos assim, para começar a virar um setor. E apesar de estar trabalhando no upstream, era uma coisa que me interessava muito. E aí entra minha irmã, né? Que é a minha irmã, que também trabalha na ANP, a Joana, trabalha na coordenação do Renova Bio. E na época tinha passado, antes do Renova Bio, até isso foi antes da lei do Renova Bio, ela estava justamente na especificação de qualidade. Estava lá com a equipe que estava nesses debates. E almoço de família lá em casa é uma. Para alguns é uma chatice, né? Para a gente é divertido, porque ele acaba girando em torno de energia, dos trabalhos que a gente está fazendo, enfim, dos desafios. E aí ela estava trabalhando nessa equipe, né? Estava ali no todo o debate da especificação do biogás na NP e eu fui acompanhando, mas ainda de longe, porque eu estava fazendo rodadas de licitação de AIP, né? Uhum. E aí, quando eu tive, em 2020, quando eu fui convidada para assumir a diretoria da EPE, fiquei muito feliz, falei assim, gente, agora eu consigo juntar todas as minhas paixões, né? É Sim. petróleo, gás, biocombustíveis, biogás abaixo, agora eu consigo. Sempre foi aquela pessoa que gostava de abraçar o mundo. E foi engraçado, porque a minha irmã veio falar comigo, ela vai ver esse podcast vai morrer de rir. Eu falei assim, Lô, você precisa de uma aula de bios? Você quer alguma coisa? Você é diretora de bios também. Eu falei, não, pode deixar, tá tranquilo. Pode deixar que eu sei, pode deixar que eu acompanho. Eu só não consegui trabalhar diretamente com isso, mas acompanho já há muito tempo o segmento. E foi assim. Aí entrei na EPE e na EPE tive a grata oportunidade de poder trabalhar mais no dia a dia com biogás. Então, de fato, passar por Furnas, a ANP, agora a EPE, te traz uma bagagem única para você falar de biocombustíveis, de combustíveis de uma forma geral, né? Você acaba entendendo as duas esferas principais que a gente tem de energia no Brasil, que é a elétrica, né, os elétrons e a molécula. Então, putz, que legal. Mas quando foi a primeira vez? Qual foi o primeiro desafio que você teve relacionado a biogás e biometano, Luiz? O primeiro desafio que eu tive, já especificamente profissional, ele já foi na EPE.
foi quando a gente estava, em 2020, quando eu entrei na EPE, a gente tinha alguns debates importantes, vão todos lembrar que 2020 foi o ano da pandemia Covid-19. Uhum. Então, a gente tinha ali a questão do curto prazo, de modelar a demanda energética de curto prazo, e tinha algumas questões importantes acontecendo. Por exemplo, como você teve uma série de restrições de operações, é quando a gente vê, por exemplo, o biogás sustentando lá a demanda de gás no Ceará, por exemplo. Sim. A gente começa a ver o biogás, que já vinha crescendo, entrar não só na geração de energia elétrica, mas com mais força misturada em algumas redes de distribuição. E aí a gente tem uma publicação anual que é a análise de conjuntura de biocombustíveis, e a gente sempre tem que escolher um artigo, né, Uhum. para falar na análise de conjuntura de bis. E aí a gente, assim, eu conto essa história, mas as histórias nem sempre é só história feliz. Porque assim, a gente debateu muito, o biogás acabou não sendo escolhido naquele ano do artigo. Porque o artigo daquele ano foi sobre biodiesel e o papel do Uhum. biodiesel no cumprimento, no atingimento, né, dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Mas a gente começou a colocar o biogás, foi quando a gente começou a pensar, poxa, será que a gente não coloca o biogás? Será que ele não ganha? Será que ele não pode ganhar um espaço próprio na análise de conjuntura? Será que esse segmento já não está maduro o suficiente? Vou dar spoiler para vocês, naquele ano não entrou um pouquinho, deu algum tempo depois, mas eu acho que foi, assim, meu principal desafio profissional foi esse olhar para o biogás, da gente começar a ver e acompanhar esse boom. Porque se a gente olhar, você falou, né, do biogás virar negócio, Uhum. ele começa a crescer há uns 10 anos atrás, mas quando a gente olha, assim, 19, talvez, e aí depois 20, prejudicado pela pandemia, mas já tem um crescimento muito grande, 21 e 22, aí você vê uma inflexão muito grande. Agora, eu Sim. não sei o vídeo espelhado, né? Não sei se eu estou fazendo a curva para o lado certo, mas se as pessoas quiserem olhar, a gente sai, ó, em 2019, de um produto que tinha quase menos de 260 milhões de normal metro cúbico ano, né, de produção, para um produto que passa de 500 em 2022. Então a gente começa a ver essas coisas acontecerem, né? E foi muito bom eu estar acompanhando isso. A gente viu ali, a gente ainda vê, né, Heloísa, um mercado que cresce 2 dígitos, né? Então, 2023 de novo, né? novo. A gente já vê a capacidade instalada de geração diminuída, distribuída, capacidade instalada de geração distribuída aumentando, a participação do biogás na oferta interna de energia crescendo muito. A gente viu, assim, é um setor que, é claro que é natural desse boom de crescimento, mas é muito legal ver que é um crescimento muito rápido, é recorde atrás de recorde, né? Uhum, uhum, uhum. A gente está falando de um mercado que está crescendo 20% ao ano nos últimos anos, e é muito legal isso que você falou dos estudos que a gente tinha, que vocês tinham anteriormente. A gente via, assim, pô, uma passagem singela do termo biogás, biometano. Eu lembro na época que eu trabalhava no Biogás, saiu uma publicação da IPR, a gente ia lá, dava um Ctrl F, e, cara, o que está falando de biogás e biometano aqui para a gente entender o que está acontecendo a nível Brasil de biogás e biometano. E hoje vocês têm publicações dedicadas ao tema, né? Como vocês fizeram recentemente com o biogás de biometano. Mas nessa ótica, Luísa, que momento vocês entenderam que biogás de fato se tornou biogás, biometano se tornou um combustível relevante para a matriz energética brasileira, e vocês falaram assim, cara, a gente precisa dar um pouco de atenção e entender o que vai acontecer com o biogás aí nos próximos anos.
Então, eu não vou ser injusta com a equipe. Eles já tinham entendido isso antes de eu entrar, como você Sim. falou, né? O biogás ele começa lá, eu acho que foi em 2015 ou 2016 que ele Uhum. começa a aparecer nas publicações da EPE, esse seu Ctrl L aí, né? Uhum. Ele ganha uma seção específica no Plano Decenal de Expansão de Energia. Se eu não me Sim. engano, foi em 2019, foi antes de eu entrar na EPE, tá? Eu posso até depois, a gente pode até depois ver o ano certinho, mas quando eu entrei na EPE, ele já tinha uma seção específica. Ele ganha uma seção específica na. Por quê? E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque o PDE, o Plano Decenal de Expansão de Energia, ele olha o futuro, né? Sim. Então, durante muito tempo, o biogás ele entrava ali como outros biocombustíveis na sua Isso. análise de perspectiva de futuro. Dentro de biomassa, geralmente, inclusive. Isso aí, quando você coloca ele como um player importante para você olhar a sua oferta de biocombustíveis no horizonte decenal, é quando ele entra de fato, você olha, bom, ele deixou de ser um outro combustível, algo que está aqui na matriz, e passou a de fato é, ter corpo para ser. Não que a gente não acreditasse, porque, Uhum. de novo, vocês temos grandes defensores do biogás lá na EPEC, que sempre foram grandes defensores do biogás. Então, tem a Angela Costa, que é superintendente, a Raquel Henriques, que é a consultora técnica, Sim. o Luciano, lá da DEA, que também é um profundo conhecedor de biogás de resíduos sólidos, né? Então, é, a equipe da EPE já é como se eles acompanhassem esse movimento, escolhendo o momento. Agora, olha como que é interessante isso. Ele entrou no olhar de futuro, que é quando ele entra no PDE, é o que marca o momento de que, olha, de fato, passou a ser um combustível relevante no cenário energético nacional. Mas ele demorou ainda uns 3 ou 4 anos para entrar no análise de conjuntura de BIOS, que é o olhar do passado. Então a gente já sabia que ele ia ser importante no futuro, mas ele ainda estava crescendo, ganhando corpo para entrar nesse olhar do histórico, né? Você acha que foi essa ascensão dessas plantas de biometano, esse profissionalismo, de fato o biogás se tornar um combustível com o advento do biometano para mobilidade, para fim, para outros usos? Você acha que foi isso que trouxe aí conseguiu trazer uma perspectiva de futuro do biogás aí? É que são vários debates, né? Teve o Uhum. debate tecnológico, a gente avançar, teve a profissionalização dos produtores, principalmente quando eu falo do setor sucroalcooleiro. Sim. O setor sucroalcooleiro ele tem para quem não conhece a usina hoje de cana-de-açúcar tradicional, deveria conhecer. Ou pesquisa no Google, no YouTube. Por quê? Porque é um processo que aproveita tudo. Tudo. A cana, ela é uma matéria-prima, a biomassa da cana é uma matéria-prima que você aproveita tudo daquele produto. Então, ele é realmente um ciclo muito sustentável e o biogás começa a entrar no setor sucroalcooleiro, aí não o biometano, o biogás mesmo ali na geração distribuída, sendo aproveitado na produção das usinas. Quando a gente tem o Renova Bio, teve um mecanismo interessante quando a gente pensa de mecanismo de política pública e como que isso é importante para a construção dos para a construção dos segmentos, né? A gente já tinha uma série de políticas federais. A gente teve um leilão de biogás para energia elétrica lá em 2016, né? Uhum. Que eu acho que Agora, a gente. foi até o leilão que a Raizen, junto com a Gel, ganharam, não foi esse? Isso, esse mesmo. Tá. Agora, a gente começa a ter, por exemplo, é, o Renova Bio, que na conta da Renova Cal, que dá um incentivo, premia, digamos assim, né, essa maior eficiência com o uso do biogás e biometano. O biometano ele tem ali, ele está considerado já na Renova Calc.
Aí a gente começa a ter a lei do gás em 2021, a nova lei do gás, que traz o biometano para junto do gás natural e fala especificamente do gás e biometano. Aí a gente vai e tem os estados começando a olhar cada vez mais para o biometano, e ao mesmo tempo que a gente tem o Renova Bio, já numa política de descarbonização do transporte. Então, a gente já tinha esse olhar do papel do biometano para a descarbonização do transporte. A gente começa a acompanhar o biometano não só para geração de bioeletricidade, mas como um potencial candidato para descarbonização de indústria e um candidato para descarbonização do transporte pesado, que é um desafio grande nesse cenário de transição energética. E aí, quando a gente volta, quando a gente acelera o debate dos esforços que a gente tem que fazer para a transição energética, isso fica muito claro, por exemplo, no relatório do Subcomitê 5 do Gás para Empregar, que ao falar do papel do gás natural na transição energética, traz o biometano como ator importante desse processo de descarbonização. Né? Desse processo de descarbonização, exatamente. Aí a gente começa a deixar mais clara e declarada uma estratégia que passa pelo uso do gás natural para você reduzir emissões, e esse gás natural sendo como é que fala? Sendo, ao longo do tempo, substituído pelo biometano. E a gente passa a deixar declarada isso como estratégia de descarbonização do governo brasileiro. Ao longo do tempo, quão rápido vai ser isso? Quão rápido crescer? Quão rápido a gente conseguir transformar o potencial de biometano, que é um potencial técnico excelente, né? A gente tem várias publicações sobre isso, num potencial econômico. Então, eu preciso de políticas que deixem claro deixem clara essa oportunidade e que transformem essa oportunidade em realidade. Que massa, que massa. A gente está falando, segundo a última publicação que a Biogás fez, era, se não me falha a memória, um potencial de 84, 85 bilhões de metros cúbicos de biogás ano, considerando um pool de resíduos que eles mapearam, né? Que é o potencial teórico que você falou. E aí, cara, você tá falando muita coisa que minha cabeça tá borbulhando, Luiz. Tá borbulhando, tá? Eu queria voltar um pouquinho, porque eu tenho quase certeza que a maior parte da nossa audiência não conhece o PDE. E aí eu queria que você falasse o que é o PDE e a importância do PDE, por exemplo, para alguém que está desenhando o seu negócio hoje, quem está planejando uma ação de biogás, porque é uma ferramenta incrível, inclusive para modelagem de negócio com os dados que tem ali. Bom, eu também acho. Então, deixa eu explicar o que é o PDE. O PDE, a gente chama de PDE, mas é o Plano Decenal de Expansão de Energia. A empresa de pesquisa energética, a EPE, vou dar um passo mais atrás. O que a gente faz? Eu já comecei falando, não falei o que a gente faz. Não, a gente já chegou numa conversa de alto nível aqui. Então, peraí, eu sei que tem uma galera que depois vai me perguntar isso, então deixa você responder já. A empresa de pesquisa energética é uma empresa pública federal que levanta dados, estatísticas e faz estudos de planejamento de curto, médio e longo prazo, desenvolve pesquisas necessárias para a política energética e subsidia o Ministério de Minas e Energia, mas mais do que isso, toda a sociedade brasileira, nessa avaliação, na construção de políticas públicas, na avaliação de políticas públicas relativas ao setor energético. Por conta dessa natureza de olhar o longo prazo, olhar o médio e longo prazo, a EPE, inclusive, tem assento, é um membro do Conselho Nacional de Política Energética com direito a voto. Para vocês que estão aí avaliando, para vocês terem uma noção dessa importância, as agências reguladoras, a ANEEL, a ANP, eles não têm assento no CNPE. Eles são convidados quando a atuação deles interessa para a definição da política energética que está sendo feita naquele momento. A EPE tem assento justamente por esse olhar de longo prazo. E onde que esse olhar se consubstancia? Além de todos os nossos estudos. Mas a gente tem dois estudos que a gente chama de flagship studies, né? 2 estudos âncora. O Plano Decenal de Expansão de Energia, que olha de forma integrada os 10 anos, todo ano a gente olha um horizonte rolante decenal
Antigamente, quem é mais antigo no setor vai lembrar que a Eletrobras fazia isso, a Petrobras fazia isso, mas quando a gente tem a criação das agências reguladoras e o movimento pela saída do Estado, de um Estado empresário para um Estado regulador, lá no final da década de 90, a gente começa a ver que você precisa de um olhar integrado para a energia. Um olhar que não é mais feito pelas empresas estatais, até porque agora a gente tem vários players no mercado. Uhum. E aí você cria em 2004 a EPE. Eu estou encurtando a história, tem um monte de explicação para isso, mas a EPE foi criada em 2004 para ter esse olhar de médio e longo prazo. E aí, no cenário decenal, o que a gente faz? A gente olha, se você olhar o PDE, ele começa com um capítulo de premissas macroeconômicas. Então, a gente começa analisando o que a gente está vendo nesse cenário de 10 anos para a economia brasileira. Por quê? Porque isso é uma resposta importante para a gente entender o quanto que a gente vai precisar usar de energia. E aí vem premissas macroeconômicas, aí vem um capítulo de demanda de energia, demanda do setor de transporte, a gente vai olhando quanto de demanda que o Brasil precisa. E aí depois a gente começa para os capítulos de oferta, oferta de energia elétrica, oferta de derivados, oferta de biocombustíveis, e a gente faz um grande balanço desse crescimento do mercado brasileiro, crescimento das necessidades energéticas da sociedade brasileira, e o quanto que a gente tem capacidade de entregar, o quanto que a gente precisa de energia na sociedade. E aí o capítulo de oferta de biocombustíveis, ele olha, na verdade, todos os biocombustíveis de uma forma integrada. Os capítulos de demanda, eles olham lá atrás, demanda do transporte, demanda da indústria. Então, se o seu foco for, não quero saber aqui qual que é o nicho industrial, o setor industrial vai estar crescendo lá no segmento de demanda da indústria. E aí, nos capítulos de oferta, a gente vai mostrando aonde que estão as principais fontes de oferta que atendem essa demanda energética para a gente garantir que a gente tem energia que o país precisa para crescer. E aí a gente faz isso de uma forma integrada. É até importante destacar isso, porque com a modelagem integrada, por que não é voluntarismo? Eu não posso simplesmente aumentar uma fonte. A gente até brinca, né? Não é querência de quem quer. A gente tem que olhar de fato se aquilo faz sentido, e por isso que é uma ferramenta importante para toda a sociedade, para quem está montando o negócio, porque a gente tem esse cuidado de, olha, eu não estou aqui querendo promover determinadas tecnologias, eu estou de fato tentando entender o que está fazendo sentido para atender as necessidades energéticas do Brasil. No cenário de longo prazo, só para fechar, para vocês não ficarem na dúvida, os 30 anos, eles são... A gente brinca que nos 30 anos eles são um pouco mais livres, né? Porque no horizonte de 30 anos, a gente tem diversas trajetórias tecnológicas alternativas que podem ou não acontecer. O 30 anos já é um horizonte de tempo que a gente pode tudo em termos de modelagem. Então, a gente já modela com um pouco mais de liberdade a factibilidade de algumas rotas tecnológicas alternativas. E aí, como o horizonte de 10 anos, do ponto de vista de tecnologia, acaba sendo muito curto, era por isso que o biogás demorou a entrar. Porque a gente ainda não tinha essa clareza toda do quanto que ele ganhava no horizonte decenal. E aí, a partir do momento que isso ficou claro para a equipe da EPE, aí ele explode. Mas ele é um documento, e a gente até para facilitar a leitura, tentar comunicar com a sociedade de forma mais clara, a gente vem adotando duas medidas. Uma é que a gente passou a publicar os cadernos do PDE. O plano em si, ele é um documento extenso. A gente sabe que a gente até faz um esforço, pode parecer que não, de enxugar o plano. Mas ele é um documento extenso, ele tem aí cerca de mais de 300 páginas. Já foi maior, a gente fez um esforço de redução, mas ele ainda é um documento muito grande. E aí, o que a gente faz? A gente publica o que a gente chama dos cadernos do PDE, que são apresentações mais sintéticas, mais executivas, que trazem os principais achados do plano e que, às vezes, já permitem que o leitor tenha um primeiro olhar. A gente antecipa resultado para a sociedade, porque o caderno do PDE a gente vai publicando conforme a gente vai fazendo, eu não preciso esperar
todos os capítulos ficarem prontos, a gente já vai antecipando o resultado para a sociedade, e ele às vezes é uma forma mais clara, mais sintética de apresentar aquela ideia. E além disso, a gente faz o contrário também. Ah, não, Heloísa, eu quero saber exatamente quais são as premissas de custos e valor de investimento que você está fazendo para biocombustíveis. Aí a gente tem um outro documento que é sempre publicado depois do PDE, né? Então a gente publica o plano, ele passa para um período de consulta pública, a gente avalia as contribuições da sociedade. Quando você faz a versão final, aí em seguida a gente publica uma série de documentos que esclarecem, detalham mais as premissas. Então, olha como que a gente está tentando comunicar com diferentes setores da sociedade. Se você quer saber, não, mas qual que é a sua premissa de CAPEX? Qual que é a sua premissa de custo de OPEX para uma planta de biometano? A gente tem um informe que a gente chama Informe de Custos e Investimentos no Setor de Biocombustíveis, que a gente detalha essas premissas. Ao mesmo tempo, a gente tem o caderno da oferta de biocombustíveis, que é uma apresentação bem sintética, e tem o plano em si. É uma tentativa nossa de oferecer o máximo possível de informação para a sociedade. É incrível. Você vê, tanta coisa que você falou, né? Então, traz dados estatísticos para a gente tomar decisão, né? Olhando tanto para o passado quanto para o futuro. E eu entendo perfeitamente a visão de 30 anos, é uma visão que tem. Você assume muitas premissas. Para quem não sabe, você assume verdades que podem mudar, desde política pública como tecnologia. E quando você falou assim, Ricardo, você estava falando, né? O nosso time percebeu que tecnologia não era mais um problema. Eu, esses dias atrás, peguei uma planilha de viabilidade minha antiga, e lá a gente não considerava a comercialização de biometano. Olha que loucura. Na antiga, sim, eu tô falando Você coisa de considerava o quê? 3 anos Só atrás. bioeletricidade? Só o autoconsumo, né? Porque você não tinha esse ambiente regulado, você não tinha esse ambiente tão sólido e estável que nem a gente tem agora, né? E, e é fantástico o que você está falando, né? Eu lembro da primeira vez que vocês trouxeram alguns indicadores de CAPEX por megawatt de energia gerado. Isso também traz para o mercado, para quem está querendo investir, você traz uma linha base muito interessante. Luiz, o que vocês estão olhando? Qual que é a tua percepção hoje sobre esse futuro desse mercado? O que você acha que deve acontecer com o biometano daqui para frente, assim, né? Você trouxe que vai vir agora a lei do gás, gás para empregar, que a gente deve ver uma substituição do gás natural com biometano. Eu particularmente vejo uma visão de, cara, a gente tem uma demanda reprimida de gás no interior e até na costa que o biogás que o biometano vai atender essa demanda, né? E eu queria ouvir um pouco de você, da ótica de biocombustíveis, com toda essa bagagem de vocês do PDE, o que você está vendo aí de oportunidade nos próximos anos para o biometano, para o biogás? Então, eu acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é que quem está pensando em entrar ou quem já está nesse setor, agora você começa a identificar modelos de negócio diferentes. Você que me deu esse insight agora para essa resposta, quando você falou assim, a minha planilha estava usando só, tava só Autoconsumo. o alto consumo de biometano, que até é um modelo de negócio possível, né? Você pode produzir para o alto consumo. E é interessante, você falou ali atrás de descarbonização da indústria, que Isso. gera Então, teu resíduo. no setor agropecuário, você pode estar pensando em alto consumo, você pode estar pensando em geração de energia elétrica, você pode estar pensando em suprir a demanda. Quando a gente fala de alto consumo, a gente pode estar falando de uso em máquinas agrícolas, por exemplo. Ou você pode estar pensando quando a gente pensa, por exemplo, se você estiver próximo de uma malha de distribuição, em outro modelo de negócio, de você talvez fazer um gás natural comprimido e vender para um outro consumidor próximo, que antes também era um modelo de negócios, né? Você pensava o biometano, por que você olhava o bioconsumo? Ou a geração de energia elétrica? Porque não estavam claras alternativas para você escoar aquele produto como um energético por si só. Então você produzia, mas você usava no seu sítio. Agora a gente começa a ver e a gente está trabalhando, a gente deve publicar no início do ano que vem uma nota de GNC, de gás natural comprimido de pequena escala como solução para o biometano.
Porque agora ele já começa a entrar como uma... A gente já tem estudos para o gás natural, agora para o biometano. A gente, no plano indicativo de gasodutos que a gente vai publicar esse ano, a gente já traz um estudo de casos com injeção de biometano na malha de transporte. É claro que é mais caro, porque você tem que fazer todo o investimento na purificação do biogás. Mas ainda assim isso já começa a ser... E aí te abre todo um outro modelo de negócio, onde você pode eventualmente vender direto no transporte, fazer um swap e vender o gás. Você que está ali no Mato Grosso, em São Paulo, ou pensa ali biometano de resíduos na região sul, né, que tem um potencial grande ali da avicultura e da suinocultura, você pode estar olhando nem só o seu entorno. Você pode começar a olhar a injeção numa malha de transporte, swapar e vender para uma indústria que está lá no Nordeste. Então, a gente começa no horizonte decenal, aí a gente começa a... Então, puxa, como é que faz isso? Como é que então faria esse swap? Como que isso operacionaliza na prática? A gente começa a ver isso, não só o agro, mas a indústria usando o biometano ou buscando o biometano, aí sim, claramente como estratégia de descarbonização, como um combustível que entrega redução de emissões e que aí agora que a gente já está falando, né, olhando no horizonte decenal de captura e estocagem de carbono, não só entrega redução de emissões, mas te entrega emissão negativa. Que para um cenário de futuro, onde a gente está falando de CBAM na União Europeia, CBAM é o... Desculpa, gente, é o Carbon Border Adjustment Mechanism, ou seja, é um mecanismo de ajuste de carbono na fronteira, onde a União Europeia se propõe para não como se fosse exportar emissão de CO2, né? Simplesmente as indústrias que são muito poluentes, elas migram para outros países e exportam o produto de volta para a Europa. Eles estão pensando em ajustar isso, para não perder a indústria e para não ter uma punição para as indústrias que de fato estão descarbonizando. A gente tem isso acontecendo na Europa e a gente tem todo o debate das conferências do clima, a gente tem o plano clima do Brasil sendo desenvolvido, a gente começa para a indústria, a questão da redução da intensidade de emissões está super na ordem do dia. E o biometano é um combustível que não só te entrega redução de emissões, mas como se você acopla uma captura de estocagem de carbono, te dá emissão negativa, te abre o orçamento de carbono. E isso tem valor. Isso tem muito valor nesse futuro que a gente está vendo. A gente está vendo, por exemplo, uma distribuidora de gás canalizado, as empresas de energia, ou mesmo os consumidores, pensando no biometano para diversificação de portfólio. Então, não só do ponto de vista climático, mas também do ponto de vista de competitividade, aumento do seu número de fornecedores, aumenta a segurança do fornecimento e isso também começa a ganhar fôlego, né? Então ele deixa de ser um combustível onde você, para olhar o modelo de negócio, você estava olhando basicamente como que você aproveitava aquilo no seu próprio processo produtivo. E o biometano, ele é um energético com valor em si. Fora todo o potencial de hidrogênio a partir da biomassa, né? Então, assim, fora o futuro. Fora o que você ainda pode pensar de modelos de negócios que talvez nesse momento não estejam tão claros, mas que já entram naquele nosso olhar do Arif, de uma tecnologia que hoje não está tão clara, hoje 2034, mas que tem um potencial grande para daqui a pouco tempo começar a se firmar. Da mesma forma que o biometano não era uns 4 anos atrás, 5, né? Exatamente, assim, e eu acho que isso eu brinco, tem uma coisa que eu esqueci de falar quando eu falei do PDE, ele não está escrito em pedra. Por isso que a gente faz ele todo ano. Se aquilo fosse uma projeção escrita em pedra, determinística, eu não precisava revisitar todo ano. O que eu preciso revisitar todo ano? Porque o mundo muda, a tecnologia evolui, os mercados evoluem, as condicionantes. Não sei, você é fã de Star Trek? Sou. No penúltimo filme deles, né, o Star Trek Generations, tem uma cena
peço desculpas para quem não viu o filme, que eu vou dar um spoiler. Mas tem uma cena lá no final do filme. Se vocês quiserem, vocês parem agora, vão ver o filme, depois volta para terminar de assistir o podcast. Tem uma cena lá no final do filme que eles ainda não tinham aperfeiçoado a tecnologia do teletransporte. E eles voltam para o passado, então a Generations, porque é a geração mais nova, então você tem aquele conflito ali geracional entre os personagens mais velhos e os personagens mais novos. E aí tem um momento que o planeta está explodindo. O mundo está acabando. E naquele momento, você lembra dessa cena? Naquele momento eles não... Você está pensando onde é que eu vou chegar com isso, né? Você não tinha desenvolvido a tecnologia. Só que você tinha que, de alguma forma, teletransportar eles de volta para a nave. E você não tinha tecnologia, você não fazia isso enfim, do outer space, né? Você só fazia isso dentro da atmosfera dos planetas. E o Scott era engenheiro, estava lá desesperado tentando fazer as contas para ver o que ele ia fazer. Porque ou dava certo ou todo mundo morria. E aí você gerava um problema, aqueles problemas que esses filmes adoram explorar, né? Que se morrer a geração nova, o eu do futuro não existe mais porque morreu. Mas enfim, volta para o ponto do planeta explodindo. E aí o Scott mais velho vira para ele e fala assim, sai da cadeira. Resolve, zipa todo mundo de volta e final feliz no filme. E aí o Scott novo fala assim, puxa, mas o que você fez? Falou assim, você não considerou, a sua equação estava certa para um mundo estático. Você não considerou que o universo está em movimento. O universo está em movimento. Ele estava só considerando a perspectiva da nave para o planeta, sem considerar que o universo em si estava se movendo. Então o planeta estava explodindo, a nave estava se movendo, mas o universo estava se movendo. O que tornava o problema matemático muito mais complexo. O PDE é isso, o universo está se movendo. Então, no momento que você faz a projeção, o mundo continua a girar. Por isso que a gente faz de novo todo ano. É por isso que eu brinco que ele não está escrito em pedra. Vem uma guerra, eu imagino que muda totalmente a percepção de vocês, né? Muda Como a gente está tudo. vivendo aquela guerra da Ucrânia, pô, a pressão por combustível mudou totalmente no planeta, né? Como um todo. Muda os preços relativos. Se a gente pensar antes, até 2018, 2019, quando a gente pensava em preço relativo e na oportunidade de mercado para o biometano, o que você olhava? Você olhava o energético alternativo, né? Então, você estava olhando o gás natural ou, dependendo do segmento, do modelo de negócio, o óleo combustível, o óleo diesel, porque o que você estava olhando para o biometano era com quem que ele concorria. Ele tinha que fazer sentido econômico. Na hora que vem a guerra da Ucrânia, você muda completamente não só os preços relativos daquele momento, mas os cenários que estava todo mundo trabalhando com os preços futuros. Então, os cenários de preço todos explodem, né? Os energéticos todos aumentam de preço. Não só por conta da guerra, o cenário em si muda. Eu tenho uma sensação, Luiz, e talvez você é a melhor pessoa para a gente discutir sobre isso, que depois dessa guerra, o biometano ele passou a ser visto como um ativo energético importante por uma questão estratégica nacional, assim como a gente tem o etanol hoje. Eu tenho essa percepção que passou a ser, com esse movimento da Europa, querendo produzir seu próprio gás para aquecimento, para transporte, para tudo isso, que o biometano ele é uma solução para a gente não só descarbonizar, mas ter essa segurança energética como um todo no mundo, né? Não só na Europa, né? E o Brasil tem esse grande potencial que você trouxe para nós aqui, de estar produzindo esse biometano, porque a gente é um grande exportador, aí entra o que você falou do PDE tá considerando esse mercado de carbono lá fora, essa barreira do mercado de carbono europeu para importação, ou no nosso caso, para exportação de produtos para eles. E aí a minha pergunta é, você acha que o biometano, ou como você acha que o biometano é importante para a nossa segurança energética? A diversidade é importante, e o Brasil prima muito por isso, por essa busca por diversidade de suprimento que garanta a nossa segurança energética. E é por isso que, por exemplo, a gente olha qual que seria a substituição mais óbvia, digamos assim, do biometano. Seria a gente pensar nele garantindo como uma alternativa para o gás natural, né? Para o metano fóssil, digamos assim.
E aí, olha como que é importante a gente ter essas alternativas. Em um momento que a gente está vendo a produção da Bolívia declinando, e o nosso suprimento, é claro que tem aí o potencial de entrada do gás argentino, uma série de Sim. MOUs, mas qual que é a outra alternativa para a gente suprir toda aquela região que hoje tem uma infraestrutura que está atendida? O biometano. Quando a gente Uhum. olha, tem mapa famoso, né? Até que é da EPE, mas a distribuição das usinas com potencial sucroalcooleiro para a produção de biometano, nós Em estamos em volta do gasbol, Plantio. né? Então, ele passa a fazer esse papel importante. Ele também, se a gente for ver, é, 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 ele traz para o setor elétrico, por exemplo, uma qualidade importante, que é a estabilidade de geração o ano todo. Quando a gente olha a energia exportada para o sim da biomassa, né, do Uhum. biogás, ela é estável ao longo do ano. Então, isso traz um valor. A gente tem uma complementaridade muito grande com a geração de energia elétrica. E se a gente for ver hoje, o último número que a gente teve fechando 2023 foi que das 360 usinas de cana que a gente tem, 249 comercializam energia elétrica já. Sim. Então a gente já tem esse papel importante também de trazer uma segurança para o setor elétrico. Acho que isso tende, quando a gente olha o horizonte decenal, isso tende a aumentar, né? O Uhum. nosso, o nosso, nossa perspectiva é que a gente mantenha e continue vendo esse movimento de crescimento. Uhum. Uhum. Eu concordo com você. Principalmente as usinas de etanol, elas têm essa característica de já ser um. Elas já comercializam energia, elas já comercializam um combustível líquido. Então elas estão técnica, assim, do ponto de vista de modelo de negócio, elas estão ajustadas para comercializar o gás, né? O biogás, o biometano, no caso, né? Então acho que isso está totalmente alinhado com o que você disse. E aí Mas, a gente está esperando, né? Aprovação para publicar o caderno do PDE de oferta de biocombustíveis, mas a gente vê um incremento dessa geração na matriz de energia elétrica, a gente vê alguns avanços, e aí no caderno desse ano a gente já faz um cenário meio que, olha, demandas que poderiam impulsionar o biometano, né? Então, o que pode ter aí? A gente traz esse olhar, como a gente está vendo esse segmento crescendo, a gente traz o olhar não só do potencial, que é importante, mas o olhar do modelo de negócio. Que modelo uhum, de negócio que ele vem atender e como que a gente está vendo ele entrar. E aí o interessante é que ele entra, por isso que é o papel da segurança energética, ele entra de forma muito diversa. Ele entra em modelos de negócio distintos, né? Suprindo necessidades importantes da indústria, do setor agrícola, das empresas de energia, e isso acaba sendo o grande valor, essa versatilidade. uhum. Luiz, vamos mudar um pouco o Desculpa, tópico. até um outro modelo de negócio importante que a gente vem trabalhando, o biometano como alternativa, eu falei de transporte, né, para transporte pesado. Uhum. Ele tem um papel importante Tem, inclusive para descarbonização. A gente já tem várias iniciativas no Brasil, né? Eu visitei recentemente uma planta fora do país que faz liquefação de biometano, que leva para uma outra escala, né? Essa questão de toda de transporte, de logística, que a gente ainda não considera no Brasil. Tem poucas iniciativas, né, de gás liquefeito, né, principalmente no norte do país. É, Luiz, caminhando para o final, eu queria entender, eu queria ouvir de você o que você acha que falta, tanto do ponto de vista de política pública quanto de mercado, para que o biometano e o biogás continue crescendo, ou que cresça mais, assim, que a gente tenha a presença ativa
biogás, de negócios de biogás, também no interior do país? Olha, eu acho que tem hoje uma discussão importante que está acontecendo de taxonomia, tá? Da gente garantir acesso a financiamento. A gente está hoje no momento de discussão de reforma fiscal, discussão de taxonomia sustentável, e é importante a gente garantir esse papel, regras que valorizem esse atributo ambiental do biometano. Sei que pode parecer bobagem, mas não é. A gente está num debate importante sobre contabilidade de carbono e metodologias de certificação e contabilidade do carbono, que, de novo, garantam que esses atributos que a gente está vendo sejam reconhecidos e possam ser valorados. E, assim, acho que em termos de política pública, é muito importante a aprovação do combustível do futuro, né? Sim. Já está aí, né? Quase Já tá aprovado. aí, né? Tá aí, já voltou, tá quase aprovado, já voltou para a Câmara, foi aprovado no Senado. Uhum. Eu acho que é o curtíssimo prazo, a principal frente de trabalho, assim, normativa, de política pública, é a gente ver o PL do combustível do futuro aprovado. Ele vai impulsionar uma demanda firme de biogás, de biometano para os próximos anos, bem interessante, né? E abrindo um parênteses aqui, a Renata da Biogás tem feito um trabalho brilhante, né, de defender, de construir todas essas pautas de biogás e biometano lá na frente. Massa, E massa. tem uma questão que eu não sei se as pessoas estão percebendo. É claro que é um debate longo, complexo, e a criação de mandato é sempre um debate de obrigações, é sempre um debate importante na sociedade, mas tem um detalhe, a detalhe da aposentadoria do certificado, que eu não sei se as pessoas estão percebendo, porque ao mesmo tempo que você garante uma demanda, o que viabiliza do ponto de vista do produtor de biometano um investimento, aquilo que a gente falou, né? Ele tem ali um potencial técnico que a gente tem que transformar em realidade, em potencial econômico, em potencial de mercado. Da forma como ele está construído, o certificado lá de renovabilidade do biometano, ele não precisa obrigatoriamente ser aposentado. Uhum. Então, depois ele pode, inclusive, ser comercializado pela parte que pode ser comercializado, pode ser utilizado para abater outras fontes de emissões. Então, é um mecanismo, é claro que no debate político, às vezes, certos detalhes não ficam claros, mas isso é um mecanismo que a gente está vendo como bastante interessante, até para não gerar um ônus excessivo para a Você não acha sociedade. que os certificados, os tributos ambientais, eu concordo com você que eles são importantes para o desenvolvimento da cadeia, mas a gente não precisa tomar um cuidado para a gente não ficar viciado neles ao ponto de pô, se cair o tributo, a gente perde toda a viabilidade. O que eu quero dizer assim, ao mesmo tempo que ajuda, pode ser um risco. É, qual que é a tua percepção sobre isso? Excelente pergunta. A gente tem que ter cuidado, todo mecanismo de política pública que a gente cria, a gente tem que ter muita clareza um pouco das portas de saída, né? É Uhum. isso, né? Até porque há pouco tempo O mercado não pode depender dele, ele precisa ser, ele precisa ser provisório, na verdade, né? ele é como a rodinha para andar de bicicleta. Isso. Quando você vai aprender a andar de bicicleta, você precisa da rodinha, Uhum. mas uma hora você tem que tirar, né? A rodinha é importante para você começar e depois ela tem que sair. O, o mecanismos de incentivo, eles sempre têm que ser pensados assim, né? A gente tem um debate grande no setor elétrico justamente sobre isso. Será que não é o momento da gente retirar alguns dos mecanismos de incentivo que foram construídos e como fazer isso, com qual velocidade? A Uhum. gente tem um segmento que a gente vê como importante para o futuro do país, e para isso precisa de mecanismos, um desenho de política pública que dê esse impulsionamento, Uhum. dessa impulsão, né? Sabendo que
lá na frente a gente vai precisar sempre reavaliar. Por isso que é importante, aí eu vou fazer de novo meu jabá, o papel da EPE, não só no desenho, mas na avaliação contínua de políticas públicas, porque a política pública ela precisa ser avaliada. Para a gente estar sempre sopesando esses efeitos, eventualmente corrigindo rota quando precisa ser corrigido. Por isso que não é uma receita de bolo, né? Não é uma coisa assim, eu faço um plano e te dou e você segue com aquele plano. Mesmo aí os engenheiros vão me matar, né? Mas eu falo, gente, mesmo um projeto de uma obra, ele não é 100%, você precisa, porque às vezes você furou num lugar, aí ali, né, tem um cano que você não esperava, uma coluna que você não estava vendo, então você faz um plano e você precisa ir ajustando, se adaptando conforme o universo muda, porque o universo está em constante movimento. Uhum. Então, eu concordo com você, é importante ter esse olhar. Inclusive, acho que foi o presidente da Exxon, né, que há pouco tempo falou, olha, eu não invisto em nenhum projeto que dependa de subsídios. Que dependa 100% de subsídio. Você tem que ver ao longo do tempo qual que é a sua porta de saída, qual que é a sustentabilidade do seu negócio, né? Uhum. E posso até depois, estou falando, a gente está aqui nessa conversa tão boa, daqui a pouco eu estou fazendo quote, fazendo citação da pessoa errada. Mas, enquanto você pergunta, eu pesquiso aqui para os nossos ouvintes saberem se eu citei certo ou não. Não, fica tranquila. E para quem está ouvindo, é assim, mais uma vez fica evidente que a nossa conversa não é nada combinada, né? Então a Heloísa entrou e falou assim, Ricardo, o que você vai perguntar para mim? Eu falei assim, eu não sei, Heloísa, vamos conversar e a gente vai descobrir isso ao longo do caminho. Então é natural, porque de fato é a dúvida que vai acontecendo à medida que você vai desenvolvendo um projeto. O objetivo do meu podcast é esse. Então, muitas vezes o entrevistado aqui, ele não tem a resposta precisa, mas o mais importante é justamente essa discussão que a gente está tendo, Heloísa. Poxa, o atributo, o incentivo, ele é importante? Ele é, mas precisa ter uma transição. E o que você me trouxe aqui, o que você acabou de falar, eu nunca tinha parado para pensar. O papel da EPE em ajudar o governo a tomar a decisão do momento de tirar essa transição. Né? E aí eu fiquei pensando assim, caraca, como é que deve ser? Eu não sei, de repente, eu não sei se você tem essa resposta, assim, como é que deve ser você olhar, por exemplo, ter várias termoelétricas a biogás de grande porte em aterros sanitários que hoje talvez migrem para biometano nos próximos anos, né? Porque o biometano passou a ser mais interessante. Tudo bem que biogás, na parte de geração de energia elétrica, na matriz brasileira energética é pequena, né? Mas todo esse papel de vocês é um papel incrível de desenhar a estratégia energética do Brasil. Né? Energética do Brasil. E aí, Luísa, para não delongar tanto mais a tua agenda aqui, né, eu queria saber se tem algo que eu não perguntei que você gostaria de compartilhar com os nossos ouvintes. Né? A gente só falou basicamente do PDE aqui, mas vocês têm várias outras ações, então eu queria deixar esse espaço aqui para você falar um pouquinho sobre algo que eu não perguntei ou dar um spoiler de algo que vai vir ainda esse ano. Bom, vamos lá. Eu falei do biometano no retransporte de gás, falei do estudo de GNC, que deve sair no início do ano que vem. Tem um outro estudo bem interessante que a gente vai publicar ainda, espero que ainda esse ano, né? É que a gente tem, às vezes, esse está no nosso planejamento, está quarto trimestre de 2024 ou primeiro trimestre de 2025. Uhum. Até para a gente não sair. Eu estou aqui para dar informação para a sociedade brasileira, né? Não estou aqui para quebrar pedra. Então, para sair publicando um monte de coisa dia 29 de dezembro, para dizer que foi 29 de dezembro, vamos fazer uma divulgação e com cuidado. Então, mas a gente vai publicar uma nota sobre o hidrogênio a partir da biomassa. Caraca, né? que massa. Que vai trazer, inclusive, porque a gente fala muito, até no novo marco legal do hidrogênio, ele teve esse. O biometano entrou, né, com esse potencial de redução de emissões. A biogás já cansou de falar que, olha, o biometano já, mesmo sem a captura de estocagem de carbono, já entra naquele limite como a cadeia agrícola é muito equilibrada,
Uma reforma a vapor do biometano já é por si só de baixa emissão, então já te entrega esse hidrogênio, e ele é uma tecnologia conhecida, porque hoje, como que você produz hidrogênio? A partir da reforma a vapor do gás natural, então, do metano, né? Então você já tem escalabilidade nessa tecnologia para produzir o hidrogênio a partir do biometano, que já vai ser um hidrogênio de baixa emissão. Mas, além disso, a gente não se restringe a isso, né? A gente traz agora a gente vai começar a fazer um trabalho também da combinação do biometano com CCS, que eu já falei um pouco. Quando a gente olha o hidrogênio do gás natural, e isso a gente vai trazer nesse estudo, a gente pode fazer uma reforma seco do biogás, pode ser reforma vapor do biometano, pode ser o que os meus engenheiros me disseram, chama tri-reforma. Eu brinco com os meus engenheiros porque eu sou economista, né, gente? Então eu tenho um pouquinho mais de dificuldade, depois eu pego no tranco dos processos. Em todos esses processos, eu faço o quê? Um gás de síntese, que vai me gerar hidrogênio, ou pode, inclusive, me dar metanol, que também é um produto super importante no cenário energético brasileiro, porque a gente consome muito metanol, é importador, a gente consome muito metanol e a gente é quase 100% importador. A gente é muito dependente da importação de metanol. Inclusive, tem outro estudo, você me deu a palavra para terminar, já estou fazendo um monte de propaganda. Tem um estudo que a gente fez de análise de viabilidade, sensibilidade econômica do metanol produzido a partir do gás natural, mas que se alguém tiver interessado em entender, já dá para pelo menos fazer uma primeira sensibilidade do que seria possível com o biometano, né? E a gente tem uma rota térmica que vai te dar hidrogênio do mesmo jeito. Então, assim, a gente tem... E a gente vai trazer isso, essas diferentes rotas, porque a gente fala muito de hidrogênio a partir da eletrólise, e ele é importante, ele é um potencial grande nesse cenário do grande potencial que a gente tem de energias renováveis, né, de eletricidade renovável, mas a gente não pode esquecer que a gente já tem um combustível que a gente já tem um potencial de um produto que não tem o desafio tecnológico da escalabilidade. Porque hoje eu já tenho escala para isso. E até a gente tem uma planta piloto, né, da CI Biogás, que inclusive ainda vai para o outro, vai produzir SAF a partir do biometano. Aí não é nem hidrogênio, você gera o hidrogênio, pega o carbono biogênico, faz um petróleo sintético e produz SAF a partir desse biometano. Então, acho que no futuro, e convido todos vocês a explorarem essas notas que a gente está lançando em breve, porque isso já mostra, digamos, o PDE vai te dar o cenário de oferta num horizonte de até 10 anos. Esses outros vão te dar os what ifs. E depois disso? E o que eu tenho aqui que pode entrar de disruptivo e que eu posso aproveitar também? Então, fica ligado nisso também. É o futuro do mercado de biogás, né? É a molécula, é carbono. A gente consegue fazer muitas coisas com ela, né? Eu até tenho um vídeo no meu canal, e é bem legal te dizer isso, Heloísa. Que eu falo assim, o que dá para fazer com biogás? Eu preciso regravar aquele vídeo. Porque na época a gente falava energia térmica, elétrica e biometano, né? E aí biometano ficava um pouco mais solto, né? Tem uns 2 anos que eu fiz. Hoje a gente já fala de CO2, aí tem os combustíveis do futuro, bem dito, bem expressado por você aqui. Fala, tem hidrogênio, tem metanol, tem SAF, tem... É uma loucura. Eu quero ver vocês se virando nesse PDE aí dos próximos anos, colocando tudo isso aí quando tiver no momento certo, obviamente, né? Luísa, foi incrível conversar com você, entender um pouco mais como a EPE pode ajudar no desenvolvimento de negócios, tem ajudado no desenvolvimento do mercado brasileiro de biogás e biometano, sem sombra de dúvida. De novo, é sempre legal falar com você, é sempre bom assistir uma palestra sua no evento, porque você sempre traz uma visão sistêmica do que vai acontecer para frente.
né, e o que aconteceu atrás. O trabalho que vocês fazem aí é simplesmente fantástico, né? E aí, antes de passar a palavra final mesmo para você, né, eu quero convidar a nossa galera aqui a conhecer a B2 Biogás, que é a minha plataforma de fornecedores de equipamentos. Se você é um fornecedor, se lidera uma empresa de fornecedor, está aberto o convite para você ir lá se cadastrar. Né? E se você não conhece o Dr. Biogás, o Dr. Biogás é uma empresa de engenharia que presta consultoria de projetos de biogás de forma profissionais. Heloísa, deixa uma mensagem final para quem quer entender o mercado de biogás e atuar nesse mercado, né, como é que ele pode contar com vocês e deixa aí a tua rede social, como é que as pessoas encontram a Heloísa e a EPE? Bom, vamos lá. A primeira coisa, gente, aperte o sininho, assina o canal aqui do Dr. Biogás. Aperte o sininho, assina o canal da EPE, que a gente também Boa. tem vários webinars, várias coisas. A gente tem muita coisa no site. Se quiser entrar em contato comigo, LinkedIn, LinkedIn? e-mail, eu respondo todas as mensagens e sou eu. As pessoas falam, não é você não, você coloca alguém, não, sou eu mesmo. É sempre um prazer. Eu brinco que nosso principal cliente é o Ministério de Minas e Energia, mas a gente trabalha para toda a sociedade brasileira. Então, qualquer pessoa que tiver interesse, a gente tem muito material disponível no site da EPE, mas sempre vai ser um prazer conversar com vocês, falar, esclarecer, e se a gente quiser continuar essa conversa. É isso aí, procura lá, Heloísa Borges, e se você encontrar ela no evento, ter ouvido falar no podcast aqui, fala que você ouviu aqui no Doutor Aí tira Biogás uma foto, se Podcast. tiver ouvido falar no podcast, faz assim, tira uma foto e manda aqui. Postar nas redes sociais, né? É isso aí. Heloísa, obrigado. Foi incrível conversar com você. As portas estão abertas para quando vocês quiserem vir falar de biogás, de biometano, para a audiência, compartilhar informações, o que você quiser, tá aberto as portas aqui no nosso canal para vocês, tá? Um abraço, Heloísa. Tchau, um abraço, gente. Foi um prazer. Obrigada pelo convite. Um abraço e até o próximo episódio, pessoal.